pessoal, tudo bem? Que bom nos encontrarmos. Obrigada por estar aqui com a gente, tá bem? Hoje nós vamos falar novamente de projeto de vida. Nós falamos no outro momento sobre o projeto de vida, o mundo do trabalho, com as competências gerais da BNCC e as competências socioemocionais. Discutimos conceitos, discutimos o fazer pedagógico, o que ele nos propicia. Agora, nós vamos falar sobre sequência didática, ou seja, de fato, o nosso fazer pedagógico, a execução do fazer pedagógico em sala de aula. Na mesma temática, as competências socioemocionais na BNCC como estratégias do professor à prevenção ao uso de drogas e vulnerabilidades sociais, né? Trazendo aí o link das competências gerais na BNCC, com as competências socioemocionais e as atividades didáticas que podemos fazer em sala de aula, né? A nossa intenção é contribuir com você, é socializar experiências, né? E nessa socialização, enriquecer o meu fazer, o seu fazer pedagógico na escola, bem? E tudo isso, para a gente fazer tudo isso, a gente não pode, nós trabalhamos com pessoas, com crianças, com jovens, nós não podemos tirar, separar do nosso fazer tudo isso. Partilha, sorriso, liberdade, amor, esperança, coragem, igualdade, amizade, alegria, né? Tudo isso para combater o medo, para combater o orgulho, para combater tudo o que não é bom, o que não nos faz crescer, né? O que não fortalece a nossa criança, o nosso jovem, o jovem adulto, o adulto idoso, né? Para isso o nosso fazer. Para isso, o nosso fazer na escola, nosso fazer nas instituições de apoio à escola, né? Que é importante a gente trabalhar em rede. E para a sequência didática que nós vamos apresentar, então, a partir de projeto de vida com objetivos de vida, né? Nós discutimos a parte de conceitos no encontro passado, na atividade passada, e aí nós trazemos novamente o projeto de vida e as competências socioemocionais diretamente ligadas a essa atividade, que serão fortalecidas na realização dessa sequência didática que nós vamos trabalhar hoje, né? Aceitação, pertencimento, autoestima, superação, curiosidade, criatividade, fazer escolhas, honestidade e ser verdadeiro. E aí vocês vão entender tudo isso a seguir da gente apresentar a atividade, tá bem? Novamente as nossas competências gerais da BNCC, porque não fazemos mais nada em escola, nada na educação, sem as competências gerais da BNCC. Todo o nosso fazer está sustentado aqui, nessas 10 competências, né? Eu costumo dizer que são os nossos 10 pilares de ação, né? Para organizar o nosso fazer pedagógico diário, tá? Essas são as principais, né? Nesse momento, para essa atividade, para essa sequência didática, e aí nós pensamos uma atividade, uma sequência, é como um exemplo, pessoal, um exemplo para o terceiro ano, né? Um tempo aí mais ou menos de 50 minutos, ou seja, 1 hora a aula, né? Mas isso é sugestão nossa, né? Vamos ver, você pode adequar, readequar para fazer da melhor maneira, para atender à sua turma, à sua classe, tá bem? As competências gerais, né? Conhecimento, pensamento científico, crítico e criativo, argumentação, comunicação, empatia, cooperação. E as competências socioemocionais, aceitação, pertencimento, autoestima, superação, curiosidade, criatividade, fazer escolhas, honestidade e ser verdadeiro, né? E nós pensamos e aí vem também as habilidades, pessoal, as habilidades específicas. E eu vou chamar a atenção um pouquinho antes de apresentar as atividades para essas habilidades, né? Porque elas vêm aqui em língua portuguesa, né, de 3º ao 5º ano,
vem língua portuguesa de 1º ao 5º ano, artes de 1º ao 5º ano e artes de 1º ao 5º e novamente aqui de 1º ao 5º ano. Essas habilidades aqui nós colocamos língua portuguesa e matemática, porque elas estão totalmente presentes em toda a atividade. No entanto, isso não exclui o uso de habilidades de história, né, de geografia, e aí você vai entender quando eu te mostrar agora as atividades sugeridas, tá? Língua portuguesa e artes é porque é o que está latente nas atividades, tá bem? Mas você pode pensar ir além do interdisciplinar. Você pode pensar o transdisciplinar, que olhando o fazer, faça uma avaliação, faça uma reflexão do teu fazer pedagógico diário. Provavelmente você vai encontrar várias aulas, várias atividades que você realizou, caracterizando como uma atividade interdisciplinar e que, na verdade, ela transcendeu esse interdisciplinar, né? Vamos lá. Essa é uma sequência didática que apresenta situações diferentes para ações que tenham a mesma essência por parte dos estudantes, né? Nossos objetos de conhecimento. E aí você recorda aqui das nossas habilidades específicas, tá? Nos nossos objetos de conhecimento, né? E aí, pessoal, lembrando no vídeo anterior, eu falei das mudanças, né, o que aconteceu com a vinda aliás, com o advento da BNCC, né, de componentes curriculares e tudo mais. E hoje a gente fala de objetos de conhecimento, a gente não fala mais de conteúdo, né? Eles são conteúdos, mas de uma outra forma. E olha, não se engane, não é só uma questão de nomenclatura, não. Isso é questão de abordagem, isso é questão do modo de se trabalhar e do espaço que eles ocupam no fazer diário pedagógico, né? Então, aqui nós temos estratégias de leitura, inferenciação, compreensão do texto, identificação da ideia central, contagem de histórias, escrita autônoma e compartilhada e processos criativos, processos de criação. E aí você pensa, nossa, Socorro, eu vou abordar estratégia de leitura, contagem de história e, ao mesmo tempo, processos de criação e escuta autônoma e compartilhada? Sim. Por quê? Porque nós vamos mostrar agora como se faz isso. Organizamos como sequência didática, a gente vem lá organizando as etapas, né? Então, nós temos uma primeira etapa dessa sequência, que nós vamos fazer o quê? Organizar a turma em 6 grupos e entregar o material. 6 grupos, vejam bem. Qual é esse material? Nós selecionamos 3 histórias infantis, que é a história do Patinho Feio, o Pinóquio e a Cinderela, e aí todo mundo conhece essas histórias, né? Vejam o contexto de cada uma delas, né? São contextos diferentes. 2 contos, De Bem com a Vida, e O Menino e o Lobo, e um poema, né? Um poema de Cecília Meirelles, ou Isto ou Aquilo, tá? 6 textos de tipologias diferentes. O primeiro grupo, que é o grupo do Patinho Feio, ele deverá reescrever a história, enfatizando as competências socioemocionais que podem ser trabalhadas. Por quê? Você já explicou, você já trabalhou com eles. Agora, qual é a abordagem pedagógica de fala para essa classe? Aí depende de qual é a sua turma, se é de 1º ao 3º ano, se é de 6º ao 9º, se é ensino médio, porque a abordagem de fala é diferente, né? Nós sabemos disso. O grupo 2 vai trabalhar com a historinha do Pinóquio. O que ele vai fazer? Ele vai reescrever a história, dando características diferentes aos personagens e enfatizando as competências socioemocionais que podem ser trabalhadas. A história do Pinóquio, o que acontecia com o Pinóquio, né? Ele sempre contava mentiras e o nariz crescia.
né? Então, o grupo vai precisar dar características diferentes. O grupo 3 fica com a historinha da Cinderela e ele vai reescrever a história enfatizando as competências socioemocionais que podem ser trabalhadas, mas com um final diferente. Gente, e aí, para esse final diferente, não precisamos considerar apenas o contrário do que aconteceu, né? Porque ela terminou se casando com o príncipe e tal. Pode ser de uma outra forma. A criatividade das crianças, elas nos surpreendem às vezes, né? A gente fica achando que a gente sabe mais que criança, mas nada. Quando se trata de imaginação, quando se trata de criatividade, elas nos dão um banho. Grupo 4 vai ficar com o conto de Bem com a Vida. Ele vai dramatizar o conto, vai enfatizar as competências socioemocionais que podem ser trabalhadas, que podem ser contadas naquela atividade, né? O grupo 5 fica com o segundo conto, O Menino e o Lobo, que vai representar o conto em desenho ou colagem e também enfatizando essas competências, né? O grupo 6 fica com o poema Ou Isto ou Aquilo e vai transformar o poema em uma narrativa, enfatizando as competências socioemocionais que podem ser trabalhadas, né? Lembrando, pessoal, que a nossa sequência didática é para uma turminha de 3º ano, mas que você pode adequar para o primeiro, para o segundo, para os anos finais, né? Não tem problema. É isto, são 6 atividades. Entenderam agora os nossos objetos de conhecimento, os que nós propusemos? Linkaram com as habilidades específicas que nós apresentamos? Conseguem visualizar também que é possível a gente acrescentar outros componentes curriculares, outras abordagens, né? E quando a gente vem falando, parece que é muita coisa, né? E talvez pensa assim, 50 minutos não são suficientes. São, porque em sala você só vai executar, né? Você pensou e planejou tudo isso antes, né? Fizemos a primeira etapa, a segunda etapa. Você entregou todos os textos e explicou o que cada grupo vai fazer. Na segunda etapa, o que vai fazer? Cada grupo faz a leitura do material, discute as competências. Na terceira etapa, cada grupo faz a sua atividade com orientação do professor. Na quarta etapa, é a socialização dos grupos. E a quinta, a finalização da sequência didática pelo professor, que vai fazer uma avaliação da atividade, né? Você vai socializar essa atividade, essa avaliação, cabe a você decidir conforme a tua rotina diária. E agora, a autoavaliação é interessante que cada estudante faça a sua. Como foi a minha participação? Eu fiz bem feito? Eu contribuí com os colegas, né? Isso é interessante. E é interessante que você sugira antes para eles que cada um tenha um diário de bordo, né, que a gente chamou diário de bordo, ou diário de classe, ou meu diário pedagógico, que cada criança possa dar um nome, né, ao seu, e que façam isso não só nessa sequência didática, mas em outras atividades também, porque isso pode ajudá-los a acompanhar, inclusive, o próprio desenvolvimento na aprendizagem, né? E para você também vai ser mais uma ferramenta pedagógica de trabalho, né? Aqui estão as nossas referências, porque a gente utilizou sugestão de leitura, de material de leitura, e a gente precisa sempre estar atento a isso, né? Por hoje, por agora, era isso. Obrigada por estar conosco.